Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós somos mais um vídeo para o blog Anime Instante. Dessa vez eu trago para vocês a nossa última edição de 2014 da coluna Diário de Leitura com todos os livros que eu li no mês passado, em novembro. Enfim, novembro foi um mês bastante proveitoso, eu li mais ou menos 13 livros, então espero que eu consiga editar esse vídeo para não ficar tão grande quanto o do mês passado, o que eu acho que vai ser bem difícil. Mas enfim, espero que vocês gostem da coluna desse mês e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, começando como sempre com os livros já resenhados no blog Anime Instante. O primeiro livro que ganhou resenha lá no blog foi O Louco por Você, da Jacinda Warder, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. O Louco por Você é um livro novo adulto e conta a história da Nell e dos irmãos Calloway. Esse era um livro que eu estava esperando bastante, porque eu estava ouvindo opiniões bastante positivas sobre a história, mas quando eu fui ler, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o livro. A história conta exatamente o relacionamento da Nell com esses dois irmãos. No começo com o irmão mais novo e depois com o Colton, com o irmão mais velho, que já pela sinopse você percebe que é a história principal do livro. O problema é que para dar o background da personagem, sobre como a personagem está no presente, a autora ela gasta mais ou menos umas 100 páginas para recontar o passado da Nell com o irmão mais novo e da forma como ela acabou ficando viúva do rapaz, já que ele morre num trágico acidente. Nisso eu senti que a Jacinda Warder desenvolveu muito o flashback, o passado, e quando nós chegamos na parte que realmente interessava, que já desde da primeira linha do livro e da sinopse você percebia que era o ponto principal da história, tudo passou muito corrido, tudo passou muito batido e parecia que não estava sendo desenvolvido de forma certa. E eu não me senti preso à história. Enfim, não foi uma leitura ruim, mas eu esperava bem mais. Eu dei 3 estrelas. A resenha completa de Louco por Você está no link aqui embaixo, lá no blog Anime Instante. Outro livro que também ganhou resenha nesse mês de novembro, lá no blog, foi Para Onde Ela Foi, da Gayle Forman, a continuação de Se Eu Ficar, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Se Eu Ficar foi um livro que eu curti bastante, mas que ao chegar ao final da leitura eu senti que não teve uma conclusão. Essa é a grande função de Para Onde Ela Foi. Ela faz uma conclusão da história que iniciou em Se Eu Ficar. Não é um livro tão pesado com o sentimento de perda como é o primeiro livro, mas ele lida diretamente com as consequências do que aconteceu no acidente que matou toda a família da Mia no primeiro volume. Para Onde Ela Foi se passam 3 anos após esse acidente e ele é todo narrado pelo Adam, que há 3 anos atrás era o namorado da Mia. A vida do Adam está completamente diferente agora, ele é praticamente um rockstar. E assim como Se Eu Ficar, o livro é todo narrado no decorrer de mais ou menos um dia. Enfim, como esse livro é a conclusão da primeira história, eu acho que eu acabei curtindo muito mais Para Onde Ela Foi do que Se Eu Ficar. Tudo bem que quando eu cheguei no final, eu achava que a Gayle Forman podia ter acrescentado mais uns 2 ou 3 capítulos na conclusão para deixar que o final se assentasse mais aos leitores. Mas eu curti muito mais a leitura, ela soube dar uma voz muito boa para o Adam. Mas enfim, foi um livro muito, muito bom e um desfecho muito satisfatório para a história. Eu dei 4 estrelas para Onde Ela Foi, da Gayle Forman. Bom, e o último livro a ganhar resenha no blog Anime Instante foi A Namorada do Meu Amigo, da Graciela Marink, lançado por aqui pelo selo Novas Páginas. E esse é um novo livro da autora de Até Eu Te Encontrar, que para quem não sabe é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Isso por si só significa que eu esperava muito, muito desse livro, mesmo percebendo pela sinopse que a história não parecia ser tão cativante quanto a do livro anterior. Mesmo assim, mesmo segurando a minha expectativa, eu esperava grandes coisas de A Namorada do Meu Amigo. Esperava encontrar personagens tão carismáticos quanto o do outro romance da autora. Porém, o livro foi uma decepção. Arrisco dizer que foi até a decepção mais marcante do ano, porque eu esperava muito de verdade por esse livro e machuca o meu coração dizer isso. Como o título do volume diz, A Namorada do Meu Amigo conta a história do Cadu, que é um rapaz de 20 anos de Minas Gerais, que acaba se apaixonando pela namorada do melhor amigo dele. O problema dessa paixão do Cadu é que você em nenhum momento acredita que ela é de verdade. Desde o primeiro momento, tudo acontece rápido demais, então deixa aquela impressão de que ele na verdade está mais
atraído por ela do que apaixonado de verdade. Ele não conhece quase nada da menina. Enfim, a narrativa da Graciela Marim que continua muito fluida, mas a história foi muito pobre. E os personagens não foram nem um pouco cativantes, e isso me machucou muito. Porque a principal característica de Até Eu Te Encontrar são os personagens dele. São personagens muito marcantes, muito fortes, que você se conecta logo. E isso não aconteceu com o Namorada. Eu julgava muitos personagens. E isso foi muito triste pra mim, porque eu esperava muito, muito desse novo livro da Graciela Marim, que ele não entregou pra mim nem 10%. Enfim, me machuca dizer isso, mas eu dei 2 estrelas pra Namorada do meu amigo da Graciela Marim, e ele não chega nem perto de Até Eu Te Encontrar, infelizmente. Agora falando sobre os livros que não foram resenhados no blog, o primeiro dessa leva que eu vou falar aqui é o Te Amo, Te Odeio, Sinto Tua Falta, da Elizabeth Scott, lançado por aqui pela editora Underworld, e Elizabeth Scott é a mesma autora de Living That Girl. Já por Living That Girl, eu percebi que a Elizabeth Scott tem um incrível dom de contar grandes histórias em livros muito curtos. E isso não foi diferente com Te Amo, Te Odeio, Sinto Tua Falta. O livro ele tem mais ou menos 170 páginas e mesmo assim a autora consegue aprofundar bastante seus personagens e consegue colocar muita força na história dela. Te Amo, Te Odeio, Sinto Tua Falta é um livro narrado por forma epistolar e por forma de primeira pessoa. A protagonista, a Amy, ela acaba de sair de uma clínica de reabilitação e ela está voltando para a escola. Então, como terapia, o psicólogo dela pede para Amy escrever cartas, desabafos para a melhor amiga dela. Só que a melhor amiga dela morreu. E a Amy não conta como ela morreu, por que ela morreu, mas você percebe que ela se sente muito culpada. Então nós estamos vendo a Amy lidando com o seu retorno para a escola após passar esse período de 75 dias numa clínica de reabilitação, vendo ela lidar com esse luto e tentando entender o que aconteceu com a melhor amiga dela. Enfim, foi uma leitura muito, muito, muito impactante. A autora realmente conseguiu desenvolver muito bem essa história, apesar de ser um livro bem curto. Ele não é um livro tão chocante quanto o Living That Girl, mas é uma história tão boa quanto, e eu acabei dando 4 estrelas para Te Amo, Te Odeio, Sinto Tua Falta, da Elizabeth Scott. Outro livro que eu li nesse mês de novembro foi Tuitando Amor, da Teresa Mandeiros, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. Tuitando Amor é um tic lit que conta a história da Abigail Donovan. A Abigail é uma jovem autora que fez muito sucesso com o livro de estreia dela. O livro foi aclamado pela crítica, foi recomendado pela Oprah, e isso acabou alavancando a carreira dela de forma meteórica. O problema é que todo esse sucesso acabou ocasionando um terrível bloqueio criativo, e faz 4 anos que a Abigail não consegue escrever o segundo livro dela. Então, para tentar conectar a Abigail com os leitores dela, a agente da Abigail faz uma conta para ela no Twitter e fala para ela interagir com os leitores dela na internet. O problema é que a Abigail não conhece muito do Twitter, é praticamente uma terra inóspita para ela, até que ela acaba conhecendo o Mark Brainard. O Mark, ele não tem foto no perfil dele, mas ele vai ajudando a Abigail a interagir no Twitter, a como ela conseguir seguidores, e ele vai conversando com ela. Então os dois acabam se tornando amigos. E é a partir daí que a história de Tuitando Amor acontece. Eu confesso que eu não esperava nada de Tuitando Amor, foi um livro que chegou completamente de surpresa com os outros livros da editora Novo Conceito. Mas quando eu peguei para ler ele, eu acabei me apaixonando completamente. 85% do livro é todo narrado em forma de tweet entre a Abigail e entre o Mark. Mesmo assim, a narrativa da autora fica muito fluida, e isso acabou criando um laço maior ainda com o livro. Tuitando Amor é uma história leve, uma história divertida, mas que chega a um determinado momento acaba acontecendo um plot twist que você não espera, e que eu ficava pensando, caraca, por que eu não pensei nisso antes? Mas enfim, como eu disse, eu me apaixonei por esse livro. Eu não conhecia nada da Teresa Medeiros. Mas é um livro divertido, é um livro engraçado, é um livro emocionante que eu super, super recomendo. Principalmente se você gosta do estilo de diálogos, do estilo de cenas de Gilmore Girls, porque esse livro tem muito disso. As conversas são muito rápidas, são muito dinâmicas, cheios de referências à cultura pop. Enfim, é um livro adorável e super divertido que eu super recomendo. Dei 4 estrelas para Tuitando Amor, da Teresa Medeiros. E o último livro físico que eu li em novembro foi Boston Boys, da autora Julia Pan, lançado por aqui pela editora 5W. Boston Boys é um livro nacional, mas apesar disso, ele se passa todo nos Estados Unidos. Ele conta a história da Ronnie McAdams. Ela é filha de uma contadora, pelo que ela sabe.
a mãe vive e viaja, até que um dia a mãe da Ronnie acaba confessando pra ela que ela não é contadora, na verdade ela é agente de uma das boy bands mais famosas do momento, que são os Boston Boys. Eles possuem uma série na TV, são a sensação do momento, e é a banda que a Ronnie mais odeia em toda a vida. A grande questão é que a série dos Boston Boys vai deixar de ser gravada em Los Angeles e vai começar a ser gravada em Boston, que é a cidade onde a Ronnie vive. E devido a alguns problemas com a família, o protagonista da série, que é o vocalista da banda, vai acabar passando a viver com a Ronnie e com a família dela. E é claro que os dois vão ficar um implicando com o outro, principalmente porque a Ronnie deixa bem claro que não gosta nem dele nem da banda. E o Mason, que é o vocalista, é um cara muito folgado, então ele faz de tudo para implicar com a Ronnie. Bom, Boston Boys, apesar de ter personagens com 16 anos, ele é um livro bastante juvenil. Para falar a verdade, enquanto eu lia o livro, eu conseguia visualizar claramente uma série do DJ Channel para ele. Porque, acima de tudo, é isso que Boston Boys é. Se você for pegar todo o livro, é como se fosse um encadernado com o roteiro de uma temporada completa de uma série do Disney Channel. O que deixa a história mais juvenil do que jovem adulta. Mas isso não tira o mérito do livro. É um livro bastante divertido, é um livro muito gostoso de se ler. Enfim, se você gostava de assistir Hannah Montana, eu tenho certeza que você vai adorar ler Boston Boys. É um livro com humor muito leve. E é o primeiro volume de uma série. Eu estou bastante empolgado para ler a continuação, que deve sair em 2015. E dei 4 estrelas para Boston Boys, da Julia Penn. Agora, começando a falar sobre os livros digitais que eu li no mês de novembro, que foram muitos. Aproveitando que o tema do Clube do Livro que eu participo nesse mês foi a série Os Caras, eu peguei os 2 últimos livros da série para ler, finalmente, que foi A Droga do Amor e A Droga de Americana. É claro, os 2 escritos pelo genial Pedro Bandeira. A série Os Caras praticamente fez parte da minha pré-adolescência. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li os 3 primeiros volumes da série. É claro que os protagonistas desses 2 volumes continuam sendo os caras, que são esses jovens de uma das melhores escolas de São Paulo, que acabam sempre entrando nas tramas policiais mais absurdas possíveis. A grande questão desses 2 últimos volumes da série Os Caras é que eu achei o desenvolvimento das tramas policiais muito apressado com relação aos 3 primeiros volumes da série. Nos anteriores nós sentíamos um tempo em que o autor deixava tudo acontecer, que os caras iam descobrindo as pistas, que iam investigando o que estava acontecendo de fato. Nesses 2 últimos, em Droga do Amor, a história se passa basicamente em 3 dias, e A Droga de Americana, a história se passa basicamente em uma noite. E eu acho que isso fez muita diferença. É claro que isso deixou tudo muito mais ágil, tudo mais rápido, tudo acontece de uma forma muito mais veloz. Mas eu acho que a verossimilhança que acontecia nos primeiros, de passar esse tempo, os caras investigando, descobrindo as pistas gradativamente, era o que me conquistava mais. Foi muito bom voltar, mas eu dei 3,5 estrelas para A Droga do Amor e dei 4 estrelas para A Droga de Americana, e os 3 primeiros volumes continuam sendo os meus favoritos. Mas é uma série muito, muito, muito boa, que eu super recomendo. Se você ainda não leu Os Caras, shame on you, vai correndo ler, porque é muito bom. Pedro Bandeira é simplesmente amor. Depois dos livros dos caras, eu peguei para ler The Lover's Dictionary, que é um livro do David Lefta e que eu li por recomendação da Mar, do blog Toque por Leitura. Esse foi o primeiro livro adulto do David Lefta que eu li, e ele é todo narrado em formas de verbete de dicionário, que foi simplesmente genial. Cada verbete tem mais ou menos um parágrafo e nós vamos descobrindo a vida desse casal de forma completamente não linear. Outro detalhe do livro, além dele ser narrado em forma de verbete de dicionário, é que nós não sabemos o nome dos protagonistas. Só sabemos que o narrador é um homem, nós não sabemos os nomes deles, não sabemos a idade deles, além de que eles são adultos, não sabemos aonde eles trabalham, só sabemos que eles vivem em Nova York. Enfim, pequenos detalhes que nós vamos construindo a história. É um livro muito fácil para quem está começando a ler em inglês, porque é um livro muito ágil, e o inglês dele é muito tranquilo de se ler. É uma forma muito diferente de se contar uma história de amor. Eu simplesmente gostei muito de como o David Lefton foi simplesmente genial ao contar uma história tão simples, mas de uma forma tão ímpar. Enfim, eu gostei de verdade de The Lover's Dictionary, e eu dei 4 estrelas para The Lover's Dictionary do David Lefton.
Depois de The Lover's Dictionary, eu peguei para ler Alpha, da Jacinda Wilder, que era um livro da autora que eu tinha pego para ler no começo do ano, mas que por algum motivo eu parei de ler na metade. Mas então eu aproveitei que eu tinha finalizado O Louco por Você, então eu retornei para a leitura. A questão é que Louco por Você é um novo adulto, e Alpha já é um adulto erótico. E não só isso, ele é uma espécie de reconto da história de A Bela e a Fera, mas trazida para um mundo contemporâneo e de uma forma erótica. O que me leva ao comentário. A Bela e a Fera sem o lado fantástico é uma história bizarra. Alpha sofreu do mesmo problema que Louco por Você sofreu. A Jacinda Wilder, ela desenvolve muito bem o background, a personalidade dos personagens. Ela faz toda a nuances de cada um, só que o problema disso é que ela leva o livro inteiro para fazer isso. E quando nós chegamos no final, é aí que ela vai desenvolver a história que está na sinopse do livro. Tanto que eu estava no meu Kindle e quando eu percebi que a história realmente estava acontecendo, eu fui apertar o botão para ver quantos porcentos e mais ou menos quantas páginas eu estava em 80%, praticamente entrando no final do livro. E isso foi muito frustrante. E parece que ela não desenvolveu a história dela. Assim como Louco por Você, eu dei 3 estrelas para Alpha e eu esperava mais desse livro, assim como esperava do novo adulto dela. No mesmo ritmo de retomada de um livro que eu tinha parado há muito tempo, eu peguei para ler Sometimes It's Less, que é o 5º volume da série Sea Breeze, da Abby Glines. Sea Breeze é uma série novo adulto que se passa na cidade chamada Sea Breeze e cada história conta com um protagonista diferente. A questão é que Sometimes It's Less, ele retorna com os protagonistas do 3º volume. E para mim isso foi um grande erro. A história do Cade e da Eva, que são os protagonistas do While It's Less, que é o 3º volume da série, já tinha sido contada. Não tinha uma necessidade da autora retornar a uma história para eles. Só que ela retornou e para mim isso foi imperdoável. Um casal tão divertido, tão leve como era o Cade e como era a Eva, acabou caindo naquele problema de uma continuação completamente novelesca, com situações muito reais, muito inverossímeis, e um livro repleto de mimimi. A primeira metade dele tem muito mimimi. Tanto que foi por esse motivo que eu parei o livro na metade dele. Entretanto, na segunda metade, quando os problemas finalmente param de acontecer para o casal, todo o clima leve, todo o clima divertido da série retorna. E para mim isso foi um fôlego, um ar que eu me agarrei com todas as forças. Dei 3 estrelas para Sometimes It's Less. Foi um livro que eu não achei necessário na série, e foi um livro que eu não achei necessário nem para a história dos personagens. E as minhas últimas leituras do mês de novembro foram 2 contos da série Lonely Hearts Club, da Elizabeth Eubach. Os contos foram A Hard Day Night, que se passa no Halloween, e Two of Us, que é uma sequência direta do livro Lonely Hearts Club. Eu li Lonely Hearts Club no começo do ano, foi um livro que eu achei que pelo começo prometia muito, mas acabou ficando muito linear. E eu percebi várias chances desperdiçadas da história ser desenvolvida pela autora. Mas como nesse ano a Elizabeth Eubach anunciou que ano que vem vai estar lançando uma continuação, a editora e a autora publicaram de graça na Amazon esses contos que retornam ao universo de Lonely Hearts Club e que faz os leitores se conectarem de novo com os personagens, já que o livro foi lançado há 4, 5 anos atrás. Uma curiosidade é que eu me diverti muito mais lendo os contos do que o livro mesmo. Eu acho que por serem mais curtos, as histórias foram desenvolvidas de forma mais dinâmica e eu achei muito mais engraçado, muito mais divertido, e eu consegui enxergar aquele potencial que eu via no começo de Lonely Hearts Club. Enfim, eu dei 3 estrelas para A Hard Day Night e dei 3 estrelas para Two of Us. Quem quiser ler, os contos estão de graça na Amazon. O inglês dele é muito fácil e acabou de sair nessa semana o 3º conto que se passa no Natal. Bom pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de novembro, os livros que apareceram por aqui no nosso último diário de leitura do ano. Como eu disse, novembro foi um mês recheado, então tinha muita coisa para falar nesse vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que tenham assistido até o final. Se gostaram, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja bem-vindo ao canal e não deixe de se inscrever para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, que é onde estou durante a semana e posto as novidades para vocês.
Eu também estou no Instagram e no Twitter. Quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Enfim, não deixe de comentar se vocês já leram alguns desses livros, se vocês pretendem ler algum desses livros. Você sabe que eu adoro responder os comentários de vocês. Bom, eu estou muito empolgado com esse mês de dezembro, o último mês do ano, porque é o mês em que o canal faz 4 anos. Então eu estou preparando alguns especiais para vocês mais para o final do ano. Eu espero de verdade que tenham gostado do vídeo, porque aqui foi o Hermeneto para mais um vídeo do Blog Anime Instante. Tchau e até o nosso próximo encontro.